Aconteceu também um fato muito curioso, o qual relato agora para a honra e glória do nome do Senhor. No dia da prova de geografia, quando eu ia adentrar a sala, um rapaz que não conhecia puxou-me pelo braço e perguntou-me: "Você sabe qual é o ponto culminante do Brasil?" Eu respondi: "É o Pico da Bandeira." Ele retrucou: "Nada disso. Foi descoberto há pouco tempo que o ponto culminante do Brasil é o Pico da Neblina." Após ouvir o colega, adentrei a sala e, ao abrir a prova, vi que a primeira pergunta era: qual é o ponto culminante do Brasil? E aquela seria a única questão que eu erraria, se não fosse a providência divina, pois obtive a nota máxima em todas as provas. Naquele concurso, nenhum dos outros servos de Deus foi aprovado, enquanto eu fui o primeiro colocado e o primeiro classificado em todo o país. Ao tomar conhecimento do resultado, saí correndo e embriei-me no mato para agradecer a Deus. Depois dessa última vez que o Senhor tinha falado comigo, eu resolvi não ficar mais pedindo sempre ao Senhor para repetir, muito embora eu ainda o faça algumas poucas vezes. E conversando com Deus como dois amigos, eu lhe pedi humildemente se era possível, quando Ele falar comigo, falar sempre bem claro, para que eu não precisasse de interpretação de ninguém, ou que Ele mesmo me desse um sinal de como ou quando a interpretação viria. Este foi o melhor dos tratados da minha vida, pois o Senhor combinou comigo dizendo em meu coração: "Meu servo, se tu permaneceres na minha presença, nunca te deixarei enganado. E tudo que eu achar que você deve tomar conhecimento, eu te direi ou farei com que o assunto chegue até você de maneira clara." Este tratado feito com o Senhor foi tão importante para a minha vida que até no serviço material, Deus me mostrava as decisões a tomar. Certa vez fui indicado para uma missão especial, onde muitos ficavam por 2 anos ou menos e poucos passavam disso. Eu fiquei nesse serviço por 13 anos. Algumas vezes na casa de Deus, eu dizia algo que Deus me havia ordenado que dissesse, e quando alguém não acreditava, eu pedia ao Senhor que falasse por mim, e o Senhor falava desmascarando e às vezes até envergonhando o crente incrédulo. Minha vida não foi só de bênçãos e alegrias. Muito sofrimento eu tive que passar, sendo quebrado como vaso, amassado como barro, derretido como ouro, provado e reprovado muitas vezes até alcançar a verdadeira aprovação do Senhor. No inverno de 1980, eu estava sentado aquecendo-me ao sol juntamente com um grupo de colegas, sendo eles Newton de Souza Barcelos, Ilso de Oliveira Luz, Pedro Henrique de Lima, José Guido dos Santos, João Alves de Lima, Ari Alves, Hélio Fernandes e Benedito Alves, todos sargentos músicos da banda do Centro Técnico Aeroespacial. Nós lamentávamos, pois a situação em nosso ambiente de serviço principal não andava nada boa. Naquela época, era quase impossível um sargento músico desligar-se completamente de seu ambiente para assumir outra função oficialmente. Todos que ali se encontravam desejavam ardentemente que surgisse uma maneira de trocar de especialidade ou pelo menos local de trabalho. Porém, naquele tempo e naquela unidade era quase impossível. Quando cada um falava do seu sonho em sair da banda, eu disse a eles que iria falar com uma alta autoridade, o qual era meu amigo e por certo me atenderia. Todos começaram a sorrir, dizendo que eu era presunçoso e que estava contando vantagem, no que eu respondi: "Vocês estão sorrindo porque vocês não conhecem o meu amigo." O colega de nome Ilso de Oliveira Luz antecipou-se e disse: "Diga logo quem é esse brigadeiro e pede a ele por você e por nós." Aí eu respondi: "Meu amigo está acima de qualquer marechal. É comandante dos exércitos celestiais e o seu nome é Jesus."
Nem precisava dizer. A algazarra foi total e o grupo se dispersou zombando de mim. Inverno de 1981. Eu fui acometido de uma violenta paralisia facial causada por choque térmico e fui informado pelos médicos de que o meu problema era grave, pois embora eu pudesse voltar a trabalhar em breve, não poderia mais executar instrumentos musicais de sopro e poderia ficar mais de 13 anos, conforme alguns casos já antes acontecidos, ou até pelo resto da vida com o rosto deformado. Fiquei acamado por alguns dias e recebi muitas visitas em minha casa. As 3 profecias. De todas as aproximadamente 150 pessoas que me visitaram, o momento mais importante foi no dia em que adentraram em minha casa 3 pastores, sendo eles Aderval, Walter e João Henrique. Através do pastor Aderval, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Meu servo, esta enfermidade que te acometeu foi autorizada por mim, vai durar pouco tempo e servirá para que por intermédio dela você consiga a mudança que vai ser importante para a sua vida militar. Após ter usado o pastor Aderval, logo em seguida, o Senhor usou o pastor Walter e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Meu servo, após os acontecimentos que eu tenho te revelado, você irá comandar uma grande multidão e vencer. Ao terminar de entregar o recado de Deus, o pastor Walter disse que enquanto falava, via ancorado em um porto um grande navio repleto de pessoas vestidas de branco que clamavam 3 vezes em alta voz dizendo: Vade-se! 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 Essa ilustração, através do milagre da computação, mostra exatamente como o irmão demonstrava o sonido das vozes. Imediatamente após a palavra do pastor Walter, o pastor João Henrique teve uma visão de Deus e disse: O Senhor me mostra que após todas essas coisas virá uma grande mão de ferro e começará a comprimir o irmão Valdeci, que estará colocado dentro desta mão e por ela será comprimido por algum tempo. Quando o irmão não estiver mais suportando a compressão desta mão, uma outra mão maior ainda descerá do céu, subjugará e abrirá a primeira mão e o libertará para sempre. Todas essas profecias se cumpriram literalmente em minha vida, pois quanto à enfermidade, primeira profecia, os médicos decidiram que eu deveria ser enviado para uma clínica para tratamento intensivo e deveria trocar de especialidade. A publicação da decisão médica foi imediata e um mês depois eu sairia da clínica com o rosto perfeitamente curado, deixando a junta médica perplexa. Quando eles mesmos me perguntaram o que tinha acontecido, eu disse: Jesus me curou. O mais importante ainda foi que a direção da clínica reuniu todos os doentes e funcionários para que eu pudesse falar do que Jesus fizera por mim e dizer quem era esse Jesus. Quanto à liderança, segundo a profecia, no ano de 1982, houve na igreja um problema tão sério que eu fico até assim um pouco constrangido de relatar aqui. A igreja tinha aproximadamente 6.000 membros ativos e eu era um membro simples da igreja, porém era por aclamação há muito tempo conselheiro da mocidade e conhecido e amado por todos os servos de Deus. O que estava acontecendo tinha sido causado pelo próprio pastor-presidente, pastor Aristóteles Torres de Alencar. Estava provocando uma divisão na igreja, a qual ficou repartida em um grupo de umas 5.600 pessoas do lado do pastor e umas 400 contra. Esse assunto pode se dividir em 2 partes. A primeira parte. No início do ano de 1981, quando eu não sabia ainda o que estava realmente acontecendo, mas fiquei sabendo que uma comissão de São Paulo viria depor e substituir o pastor tão amado,
Então eu convoquei a todos, pedindo que não deixasse que isso acontecesse. No dia da grande reunião, combinado com uma certa quantidade de irmãos, coloquei-me em uma posição de destaque para ser visto por todos, a fim de que na hora certa e com um simples sinal de olhar, eu lembrasse a igreja repleta que era o momento de manifestar pacificamente, porém com firmeza, em defesa do nosso pastor. Tudo deu certo. A reunião foi presidida pelo então vice-presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington, e a decisão final foi que o pastor continuaria na igreja por ser o desejo de todos. A segunda parte. Para a decepção da igreja, o pastor saiu dessa reunião muito fortalecido e convencido de que, conforme suas próprias palavras, agora ele, juntamente com sua família, 9 filhos maiores e alguns formados, eram uma grande potência. Começou a praticar vários desmandos, desfalques, discriminações contra os mais pobres, implantando na igreja a mais terrível ditadura jamais vista por mim em uma comunidade evangélica. Eu, porém, ainda não me encontrava bem inteirado do assunto e não entendi o motivo porque o pastor, próximo ao final do ano, mandou fechar a igreja por aproximadamente 20 dias sem dizer o porquê da sua decisão. Certo dia, ouvi a voz do Senhor como um sussurro em meu ouvido direito que dizia: fala e não te cales. Senti-me um tanto confuso e respondi ao Senhor: falar o quê, Senhor? Eu não sei de nada. O Senhor logo me respondeu: eu te colocarei a par de tudo, mas tu, porém, fala e não te cales. Como resultado, o Senhor me colocou a par de tudo o que estava acontecendo. A coisa era muito feia e eu fiquei com medo de agir, pois até ameaçado de morte eu fui, caso falasse para a igreja sobre o que passei a tomar conhecimento. Nesta ocasião, o vice-presidente da igreja era o pastor Walter, aquele usado por Deus para a segunda profecia. Certo dia, após suplicar ao pastor que desse um esclarecimento à igreja, quando eu subi as escadarias para uma reunião, veio a minha palavra do Senhor dizendo: fala que eu te garanto. Nesse dia, eu já era sabedor de que a rebeldia era contra a nossa matriz, a Igreja do Belém, em São Paulo, e pude relatar 5 dos 25 atos cometidos pelo pastor, dos quais eu já estava de posse dos relatórios para apresentar à igreja. Ao terminar o meu relato, houve uma grande confusão dentro do templo, saindo verdadeiramente muitas brigas entre os familiares do pastor, juntamente com seus seguranças descrentes e armados de revólver e carabina para lutar contra o restante da igreja. Porém, mesmo sendo ameaçado com armas apontadas para mim, nenhum só tiro foi disparado e ninguém me tocou num único fio de cabelo. E ainda depois de espalhado o comentário sobre o meu relato, aproximadamente 5.800 pessoas se voltaram para o meu lado, enquanto mais 200 ficaram com o pastor. Por esse motivo, eu fui chamado a São Paulo para uma reunião com o pastor José Wellington, que juntamente com mais 16 pastores estavam à minha espera. Eu relatei todo o acontecido e durante a oração, a palavra de Deus foi manifestada na caixa das preciosas promessas aos servos de Deus em meu favor, em Juízes 6:14, na parte que diz: porventura não te enviei eu? Então, o pastor José Wellington, por direção de Deus, decidiu que eu voltasse a São José dos Campos e assumisse a direção de toda aquela confusão, tentando apaziguar o povo até que a convenção geral que fora convocada se reunisse para resolver o problema. Lembro-me ainda hoje daquelas palavras tão carinhosas dos servos de Deus me falando: vai, Gideão de Deus, assume a direção daquela batalha, mas nunca se esqueça que aquela batalha é santa. Tem homens de Deus dos dois lados e nela você deve lutar em favor dos dois lados para promover a paz como servo de Deus.